Boa noite, irmãos queridos. Aqui nós somos da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Pilveza Filho. Hoje é dia 13 de 10 de 2024, né, um domingo. Estamos aqui reunidos para o culto da família, todos os domingos às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto, e tem um botãozinho também no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Só pedimos para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Também estamos no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, constantes lá na página da igreja. E gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, ou simplesmente diga de onde você está nos ouvindo. E assim as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Também peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Sejam bem-vindos. Amém. Feito essa leitura, vamos voltar aqui. Espera aí. Queria fazer uma breve oração, né? O nosso preletor hoje é o pastor Valdo Pereira. Queria que você fechasse seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto. Senhor, pedimos a tua bênção, que o Senhor nos livre de todo o mal. Peço a tua bênção sobre o pastor Valdo, que vai trazer a mensagem. Livra ele e a sua família de todo o mal e nos abençoa com a tua mensagem vinda do teu coração. Fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É com você, Valdo Pereira, meu pastor querido. Amém. Bom, glória a Deus, né, irmãos? Neste domingo, né, que é o nosso culto da família, onde eu venho falando sobre cosmovisão, né? É o terceiro culto que eu falo sobre isso, e eu espero encerrar, né, por aqui. E a cosmovisão, por que eu acho importante falar sobre isso? A cosmovisão nada mais é do que a visão de mundo, né? É o que fazem, o que nos norteia, né? Nos dá um direcionamento daquilo que nós pretendemos fazer, né? A maneira que nós trabalhamos as nossas vidas, as nossas ansiedades, tudo está ligado com a visão que nós temos, né? Da realidade. Então, eu acho muito importante porque essa coisa, eu já tive várias visões de mundo diferentes, eu tive visões antagônicas, né, com relação à existência de todas as coisas, né, com relação a Deus, né, como que eu acreditava as coisas, o transcendente, né, como que eu tratava esse assunto, e eu mudei várias vezes a minha maneira de pensar a partir do momento que eu fui absorvendo conhecimento, né, e a partir do momento que a gente percebe que nós somos, quando você olha nós diante da imensidão que é um universo, né, e também como as coisas, o tempo passa tão rápido, nós vivemos aí de 80 e poucos anos, né, no máximo de 90, tem pessoas que vai até mais de 100 anos, mas isso não é nada, né, quando você coloca isso diante do universo, né, do tempo, né? Então, eu tive que mudar a minha maneira de pensar, nessa insignificância que eu me sentia, fez com que eu meditasse um pouco mais sobre o que aconteceria, né, depois da morte. E nesta minha caminhada eu fui mudando, né, a maneira de pensar, ou seja,
a minha visão de mundo foi mudando, e assim as minhas perspectivas, né? Aquilo que eu espero do meu futuro também, os meus anseios, né? Os meus valores foram mudando também. E eu acho importante nós estudarmos, né, com relação à cosmovisão, porque se hoje o mundo ele né, tem atuado dessa forma, né, se os governantes deste mundo, os poderosos, os donos, vamos dizer assim, deste mundo, têm conduzido o mundo, tentam, né, conduzir o mundo para um determinado caminho, é porque eles têm uma visão de mundo, né? E quando nós observamos e sabemos que não tem nada a ver com a visão, né, com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é importante nós conhecermos um pouco sobre isso, mesmo porque quando você entra em uma universidade, né, para os jovens, você já vai ter um conhecimento, muitas das vezes, bem além do que os seus colegas, né, as pessoas que estão ali com você, porque você já vai entender muito bem por que eles agem daquela forma, por que os professores eles eles pensam daquela forma, né, procuram, hoje, principalmente no Brasil, né, eles procuram até doutrinar, né, os jovens, as pessoas, para um determinado caminho, né? Então, que a palavra, conforme eu disse nas pregações anteriores, que só existe, com relação à cosmovisão, visões de mundo, você pode separar, né, em duas partes, que é aquela visão naturalista, né, onde as pessoas não acreditam no transcendente, acham que a realidade se resume apenas na matéria, energia, né, espaço e tempo, ou seja, o cosmos seria tudo que existe, né? E aquela visão de mundo que acredita no transcendente, né? Que a matéria, energia, espaço, tempo, que o cosmos, ele apenas faz parte da realidade, né? É parte da realidade, mas não a realidade, a estrutura da realidade não se resume, né? No materialismo, tá certo? Então não tem um meio termo, tá certo? Ou a pessoa ela é naturalista ou ela acredita no transcendente, aquilo que está além do cosmos, né? Não existe, temos aí um meio termo. O que eu acho interessante é que a palavra, né? Porque Deus, a palavra, a Bíblia, ela nos mostra que Deus pode ser conhecido de duas maneiras, né? Ele é conhecido pela revelação da palavra através dos profetas, né? E através, né, nós que conhecemos o Novo Testamento, através do Filho, que é Jesus Cristo, né? E Deus pode ser também conhecido, né, pelo menos percebido, né, através das coisas existentes, através da natureza, ou seja, que a própria natureza leva o homem a crer na existência de Deus, né? Esse texto, eu acho que é interessante ler, que está em 1 Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, que diz assim, é muito interessante, sabe, esta passagem. Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Né? Aqui vai explicar como que Deus, né, manifesta. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a tua divindade, se
entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, ou seja, isso daqui nada mais é do que um apelo à ciência, né? Porque a ciência, ela existe, né? Vários ramos da ciência, vamos dizer assim. Mas a ciência, essa que estuda os fenômenos, né, que ocorrem, os fenômenos materiais, né, que os métodos científicos são voltados a isto, esta passagem mostra que, através de um conhecimento das coisas naturais, né, de como funcionam as coisas aqui no meio que nós vivemos, chega-se numa conclusão. E essa conclusão, aqui, o apóstolo Paulo, né, nessa carta aos Romanos, ele deixou muito claro que a conclusão que se chega é a existência de Deus, a ponto, né, que nenhuma alma vai ficar inexcusável, ou seja, não vai ter desculpa nenhuma da pessoa chegar e falar assim, não, Deus não foi revelado para mim, por isso que eu não acredito que Deus existe. E aqui, eu vejo que ficou muito claro o apóstolo Paulo dizendo aqui que, pelo conhecimento científico, pelo estudo que você faz, um estudo sério, né, dos fenômenos naturais, a conclusão que se chega é a existência de Deus, né? Então, e hoje nós temos observado isso daí, né? Apesar que Deus, principalmente depois do livro de Darwin, Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, que ele escreveu esse livro, que não torno a dizer, não é um livro científico, né? É um livro de observação, ele observava e dava ali o entendimento dele daquilo que ele foi observando, né? Principalmente comparando órgãos, vestígios, fazendo comparações estruturais, né, dos seres vivos, foi onde ele começou a fazer uma árvore, né, e quis chegar nessa conclusão, né, de que não havia necessidade de um ser transcendente, não havia necessidade de um Deus, né? Ele pensou dessa forma, acreditando que as leis naturais seriam o suficiente, né, para trazer todas as coisas à existência, né? Através de processos lentos, né, graduais e sucessivos, o tempo teria poder de ir modificando, né, o tempo, e uma seleção natural, né, as forças, as leis naturais, tivesse o poder de fazer com que surgisse uma primeira célula, né, que se chama essa célula de Luca, e esta célula, através de uma seleção, né, das leis naturais, se transformasse numa célula mais evoluída, e esta célula mais evoluída, depois de bilhões, né, de anos, esta célula se transformasse numa célula, surgisse ali uma espécie, né, mais evoluída, até chegarmos aí no homem, né? Chegar no homem que o homem... E hoje tem cientistas que dizem que não, que chegou no homem, do homem não passa. Então, isso daí, na verdade, foi uma ideia, né, que Charles Darwin aproveitou de outros estudiosos, né, e ele elaborou, né, escreveu esse livro, que é A Origem das Espécies, né, que não é um livro científico, não existe ali dados científicos, não existe ali experimentos científicos, né, para comprovar algo, tá? Então, Darwin, ele veio com esta ideia, né,
E esta ideia ela foi abraçada, né, pela comunidade científica, né, e podemos dizer que fizeram um verdadeiro pacto. A ciência fez um pacto com o naturalismo filosófico, né? Ou seja, todas as coisas têm de ter uma explicação natural, né? A ponto de ter o cientista, eu não me lembro do nome dele, tá? Que era um biólogo muito conhecido, ele falou que nada na biologia tem sentido a não ser a luz do darwinismo. Ou seja, criaram um dogma, né? A evolução, ela passou a ser uma conclusão e não uma premissa. Então, você já tem um dogma, um paradigma pré-estabelecido na ciência, né? E todo o estudo científico vai ter de chegar naquela conclusão, tá? De que realmente houve uma evolução. Quando para as pessoas que não são da área, né, desta área da biologia, né, que não são da área da citologia, área da genética, né, da engenharia florestal, inclusive, eu sou engenheiro florestal, as pessoas, a ideia que se passa, né, é de que a teoria da evolução é um fato científico comprovado, né, é a propaganda que muitos biólogos, né, eles fazem essa propaganda, eles comparam a teoria da evolução tão comprovada quanto a lei da gravidade. Tá? E essa é a propaganda, é o recado que procura passar. Para quem não é da área, eles acabam abraçando isso daí, né? Que a teoria da evolução é um fato científico. Mas nós que somos da área, nós sabemos que não, né? Não é. As zonas de incertezas, elas são muito... Existem muitas zonas de incertezas, né? Ali, quando nós olhamos os elos, né? Aqueles elos perdidos de ligação entre uma espécie e outra, esses elos eles não existem, né? E além também impossibilidade da abiogênese, ou seja, de algo inorgânico, né? Se tornar em algo orgânico, isso daí nunca foi feito nem em laboratório, né? Você nunca conseguiu pegar aí elementos químicos, colocar isso daí em condição perfeita para que haja vida, né, em laboratório. Nunca surgiu sequer uma bactéria sequer foi fabricada, né, através de elementos inorgânicos, né? Se você pega, para você ter uma ideia, se você pega um local, né, com a pressão controlada, temperatura controlada, né, tudo de acordo para que haja vida. Se você pegar as células, porque você vai precisar dos componentes, dos orgânulos celulares, para que haja vida. Se você pega várias células e corta todas aquelas células e coloca dentro desse tubo, né, que tem a condição perfeita para que haja vida, todos os orgânulos necessários para a vida, você coloca dentro desse tubo. Você pega os 20 aminoácidos que são fundamentais, né, para a formação das proteínas, porque a proteína é polímero de aminoácidos, então você coloca todos os 20 aminoácidos dentro desse recipiente, desse tubo, né? Você coloca todos eles ali, naquele tubo, tá? Dá toda a condição para que surja dali pelo menos uma célula, tá? Não surge célula ali, tá? Nem tentativas por laboratório nunca surgiu, tá? E eles acreditam que aquela primeira célula veio de uma sopa, era uma sopa ácida, né? Conforme tem um cientista brasileiro, que o Marcos Eberle, ele fala que é uma sopa venenosa, né? Daquela sopa venenosa, em situação completamente adversa para a vida, surgiu dali
a primeira célula, quer dizer, sabe? Então, posso dizer que a pessoa, diante do conhecimento científico de hoje, né, não tem como a pessoa acreditar, né, teria que ter uma fé, vamos dizer assim, uma fé muito grande para acreditar, né, que isso daí seria possível acontecer isso daí, né? Então, meus queridos, eu estou passando isso daí para nós ficarmos atentos, porque até hoje o que é aceito nos livros, textos dos nossos filhos nas escolas é a teoria da evolução, né? Então, pode ter aqueles que vão questionar isso daí, falar, puxa, mas teria que ter uma teoria concorrente, né? Que não existe essa teoria concorrente, teria que ser uma teoria científica, né? Que poderia usar os mesmos métodos científicos, né? Que são usados. Mas só que a verdade, sabe, meus irmãos, a verdade é que essa teoria concorrente ela existe sim, mas só que esta teoria está sendo rejeitada pelo estabelecimento científico, né? Por causa desse pacto, né? Que existe entre o materialismo filosófico, naturalista, entendeu? Então, quer dizer, a resistência para que seja colocada aí uma nova teoria é muito grande. Eles falam do criacionismo. O criacionismo, ele não é uma teoria que pode se colocar como uma teoria científica concorrente à teoria da evolução. Por quê? Porque o criacionismo científico ele adota de livro sagrado, ele adota da Bíblia, ele coloca a Bíblia também, né, dentro do arcabouço teórico. Isso daí é inaceitável pelo estabelecimento científico, né? Mas existe uma teoria que ela é concorrente. Essa teoria é a teoria que você pode usar dos mesmos métodos científicos, né, para você poder estudar a teoria, comprovar, né, elementos desta teoria, que é a teoria, que é a TDI, que é a teoria do design inteligente, né? É uma teoria científica, por quê? Porque é uma teoria falseável, né? Ela pode ser, se você apresenta um pilar dessa teoria, tem como você falsear, né? E esta teoria, ela não é aceita nas universidades, né? Ela não é aceita. Mas eu cheguei a estudar bastante essa teoria, estudei muito essa teoria, e eu observei que é uma teoria científica, sim, né? Essa teoria, ela consiste no seguinte, é que existe determinados fenômenos, né, na natureza, né, que são melhores explicadas por uma ação inteligente, entendeu? Ou seja, você chega numa conclusão, que é impossível que aquilo ocorreu de uma forma aleatória, né? Impossível que um determinado fenômeno ocorrer de uma forma aleatória. Tá? Um exemplo que nós podemos ter, uma proteína funcional. Uma proteína funcional não tem como aquela proteína, tá certo? Eu estou falando uma proteína, tá? Uma bactéria, um ser vivo mais simples, né, que possa existir, tá? Ela teria de ter mais de 1.200 proteínas. Mais de 1.200 proteínas ela teria que ter, né? Então, ou seja, mais de 1.200 proteínas diferentes, tá? Proteínas funcionais. Agora, para
uma única proteína surgir, né, através de forças naturais, né, por processos darwinistas, né, vamos dizer assim, uma única proteína é impossível, é matematicamente impossível, né? Então, o único padrão conhecido para surgimento de uma proteína seria uma mente inteligente, uma proteína funcional, entendeu? Por quê seria uma mente inteligente? Porque para que possa existir uma proteína funcional, né? Por que eu digo funcional? Uma proteína que serviria para alguma coisa, né? É através do DNA. Tem que existir um DNA, tá? Porque o DNA ele vai ter toda a informação, né? Para que aquela proteína pudesse surgir, tá? Então, eles fizeram um estudo, uma bactéria, eles chegaram a 250 proteínas para produzir uma vida. Tá? Eles foram diminuindo, falaram assim, não, de repente pode ser que em algum momento surja aí uma bactéria com 250 proteínas. Mas para que essas 250 proteínas surgissem, né, a probabilidade seria em torno de 10 elevado a 250. 10 elevado a 250, né? Então, isso aí para você produzir uma proteína ao acaso, né? Através de fortuita necessidade ou ao acaso, né? Por processos lentos, graduais e sucessivos, conforme a proposta da teoria da evolução, né? Então, esta única proteína, veja bem, ela esgotaria, tá? Ela esgotaria todos os recursos probabilísticos do universo. Por quê? Tem o princípio de Borel, diz o seguinte: para um evento acontecer, né, a probabilidade seria menor do que 10 elevado a 50, tá? Isso daí, Borel, ele colocou isso aí como sendo um limite, tá? Eu até anotei aqui, ó. Seria a linha divisória entre o que é extremamente improvável e do que é impossível, seria uma chance em cada 10 seguidos de 50 zeros. Esse daí seria o limite entre do improvável para o impossível. Ou seja, abaixo disso daí é impossível que aquele evento aconteça. 10 elevado a 50. Né? Ou seja, e nós estamos falando de 10 elevado a 250. Ou seja, é 10 vezes, 1000 vezes, sabe? 1 milhão de vezes o impossível. Né? Ou seja, nós estamos falando, irmãos, de probabilidade, nós estamos falando de matemática, nós estamos falando de ciência, entendeu? Então, a teoria da evolução, ela não é corroborada, tá? Num contexto de justificação teórica relacionado os últimos conhecimentos científicos. O pastor Hélio... Pois não, pastor Hélio? Valdo, essa questão da teoria da evolução, ela tem, assim, lacunas extremamente grandes, né? Existem lacunas muito grandes. Então, você mesmo falou a respeito de determinados elos, né? Realmente existem elos que são difíceis de você acompanhar. Mas essa teoria da evolução aí do Charles Darwin, que nada mais é do que esse livro que você menciona, nada mais é do que o relato de observações que ele fez ao longo de uma viagem, inclusive ele esteve aqui no Brasil,
né? Então, ele faz umas ligações entre, por exemplo, tem um caso lá dos estorninhos, né? Tem os estorninhos, tem 10, 15 tipos de estorninhos diferentes, né? É da mesma espécie, porém, são tipos diferentes. Pode ser que realmente tenha sido uma questão de adaptação. Então, um estorninho que fica mais ao sul é diferente do estorninho que fica mais ao norte, em função do ambiente que ele vive e tudo mais, acaba desenvolvendo alguma coisa. Porém, você querer ligar o homem, né, o ser humano, a uma bactéria inicial lá atrás, a teoria da evolução ela é confortável para fazer isso, percebe? Ou seja, você usa, né, a ciência usa, a maioria dos cientistas usam a teoria da evolução porque ela é confortável, ou seja, vamos dar um caráter de ciência para essa teoria e aí a gente explica tudo por aí, percebe? Porque é mais fácil e confortável, né? Então, o criacionismo incomoda. Você ter que admitir que existe um Deus é um incômodo muito grande, né? Eu trabalhei com ciência, né? Vocês sabem disso, né? Eu sempre conto essa história para vocês, né? Chegou um amigo meu lá, o Fred, e falou assim, pô, eu estava no mestrado. O Fred vira para mim e fala assim, pô, Hélio, você conhece tanta matemática, tanto isso, tanto aquilo, e de física, etc, etc. Como é que você pode acreditar em Deus? Eu falei para ele assim, olha, Fred, eu acho que você tem muito mais fé do que eu. Porque quando eu olho tudo isso e penso na grandiosidade dessas coisas, eu falo, é impossível que isso tenha vindo do nada. É impossível ter vindo do nada. Tem que ter uma mão aí, uma mão inteligente para fazer essas coisas. Agora, você acreditar que isso veio do nada, olha, tem que ter muita fé, velho. Tá bom? Então, eu penso assim, eu acho assim que os cientistas, eles gostam do conforto. É confortável você acreditar na teoria da evolução e dali está tudo explicado, né? E é isso que eu tinha aqui para falar. Obrigado, Valdo. Desculpa aí. Então, é uma teoria, né, que você não precisa de... Você procura não apelar, né, para algo transcendente, né? Você não precisa apelar para um Deus, porque existe aquela ideia do Deus das lacunas, né? Ou seja, tudo aquilo que você não consegue explicar, não tem uma explicação científica, você vai atribuir a um criador, né? Eles dão muito exemplo dos trovões. Antigamente, né, os índios, vamos dizer assim, aqueles trovões para eles era uma ira, né, que estava acontecendo, era um deus que estava lançando fogo ali do céu, que ele estava irado, né? Mas a ciência comprovou que seria aqueles trovões. Então, eles acostumam dar muito esse exemplo, tá? Mas só que é o seguinte, a inferência que a teoria do design inteligente dá não é dentro do desconhecido, sabe? Não é dentro do Deus das lacunas, né? É o Deus que vai preencher as lacunas que nós não conhecemos, que a ciência ainda não comprovou, né? A inferência é dentro daquilo que nós conhecemos, né? Então, nós conhecemos, tá? Nós conhecemos o seguinte, que o DNA, o que tem dentro de uma célula e que dá origem a todas as proteínas, né, que compõem, que são os blocos da vida, né? E o que dá origem a isso? Nós sabemos que o que dá origem a isso é o DNA. Sem DNA não há proteína, né? E sem proteína não há DNA, porque as proteínas são necessárias para que exista também o DNA. Entendeu? Então, veja bem. Então, a inferência dentro daquilo que nós conhecemos. Nós conhecemos, hoje a ciência conhece, todos os postulados científicos conhecem
e sabe que o DNA, que existe o DNA. E que o DNA é uma informação, né? É um código. É um código genético, sabe? E nós conhecemos, o único padrão conhecido para código, um padrão que existe para o tipo de código existente no DNA, são os programas de computador. Programas de um computador que é parecido. A forma que você cria um programa, né? É o que você pode comparar com o que está no DNA. Esse é o padrão do DNA. Sabe? O DNA é uma informação digital, é um código, né? Um código digital. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que o único padrão conhecido seria uma inteligência para criar esse código. Então, nós conhecemos, nós sabemos que existe código, nós sabemos, conhecemos que o único padrão para esse tipo de código seria uma mente inteligente, conforme, até então, né, eu já disse isso, vou repetir, até então acreditavam que para que possa existir vida, necessário seria matéria e energia. Você com matéria e energia, você teria vida. Né? E hoje nós sabemos que matéria é energia e precisa também da informação. Só matéria e energia não cria nada, não surge nada ao acaso. Forças, leis naturais não têm poder para isso. Né? Então, é necessário, sim, um código, uma informação genética para que haja vida. Matéria e energia você encontra na natureza. Né? Agora, informação não. É algo abstrato que está presente em mente inteligente. Né? Então, ou seja, os cientistas não têm como escapar, eles não têm explicação para isso. Por quê? Porque hoje nós podemos dizer, sem medo de errar, né, que existe uma mente inteligente na criação do universo e da vida. Né? Então, meus irmãos, por que é importante isso? É importante que nossos filhos já cheguem na universidade sabendo disso, conhecendo muito bem isso, porque eles não serão enganados. É muito comum. Já me falaram, você dá uma percentagem altíssima, eu não me lembro agora qual que é essa percentagem, de jovens que começam, entram nas universidades e perdem a fé, né? Porque são bombardeados por essa metodologia científica que está, né, realmente, essa metodologia que vem influenciar os nossos jovens, né? Então, é importante nós termos ciência, né, do pensamento desse pessoal, da cosmovisão desse pessoal. Tá? E hoje, eles não conseguem explicar, né, essas preposições do design inteligente, não conseguem explicar, mas não dão um braço a torcer. Tá? Então, eles procuram difamar, fala que é uma pseudociência, né? Eles procuram, de alguma forma, em vez de levar a sério, né, os argumentos, eles procuram atacar os cientistas, né, do design inteligente. Então, meus irmãos, isto é importante. Nós sabemos, sim, a própria natureza, a própria ciência, sabe, eu entendo, sabe, que colocou Deus como uma conclusão. Deus é uma conclusão científica, né? Agora, e esse Deus? Né? Que Deus seria esse? Seria o Deus bíblico? Né? Ou seria o Deus que, por exemplo, os budistas acreditam? Né? O pensamento panteísta, qual que é o pensamento panteísta? Né? Está ligado ao monismo panteísmo. É que todas as coisas são Deus. Ou seja, Deus é o próprio cosmo. Né? Mas só que, pelo que nós temos entendido, né, em termos de conhecimento científico, é que não, que quem criou todas as coisas surgiram de algo transcendente. Né?
o Big Bang. O que seria o Big Bang? Seria o quê? Surgiu algo do nada, né? Uma grande explosão, tá certo? Que do nada deu origem ao meio físico, às coisas físicas, né? Então, isso daí está de acordo com a Bíblia. Ou seja, o que a Bíblia fala? Que no princípio existia Deus, existia o Verbo, e haja luz, né? Ou seja, do nada surgiu, e tem salmos que falam, né, que pela força da tua palavra, pelo poder da tua palavra, as coisas vieram à existência, né? Ou seja, de algo transcendente deu origem a todas as coisas. E hoje nós sabemos que matéria, energia, espaço e tempo não é por causa primeira, porque surgiu naquele local, tá certo? Então, se não é causa primeira, porque algo deu origem a isso, a tudo isso. Causa primeira é outra coisa, né? Espaço, tempo e energia, né? Então, quer dizer que esse criador teria de ser algo extremamente grande e poderoso. É onde nós conhecemos, né? A Bíblia chama o ser criador, que é Deus, de um ser onisciente, ou seja, nele está todo conhecimento, nele está toda a ciência, né? O ajuste fino, né? Que está aí no universo também, que é um dos pilares do design inteligente, seria o ajuste fino, né? Esse ajuste fino está bem ligado à onisciência de Deus, né? E esse poder tão grande, se você olhar o universo, né, é algo estrondoso, né? Algo muito grande. O universo, ou seja, esse ser teria de ser, além de onisciente, onipotente, né? E então o maior concorrente mesmo para esse ser transcendente, ser o Criador, é o Deus bíblico. Por quê? Porque teria de ser um Deus pessoal também. Por que teria de ser um Deus pessoal? Um Deus que deliberadamente deu origem ao universo, né? Ou seja, ele, por vontade dele, ele teve vontade. É algo que era contingente, né? Algo contingente, ou seja, poderia ter existido ou não. O universo ele não existe, ele não é uma obrigatoriedade. O exército poderia não ter existido se teve um momento que ele não existia, porque ele não é fundamental a existência dele, ele não é contingente. O que quer dizer isso? Quer dizer que um ser, para deliberadamente dar início a algo, ele tem de ser um ser pessoal, né? Então, meus queridos irmãos, eu queria passar isso daí para os irmãos, que hoje, tá? Os conhecimentos, que toda a ciência tem que se dobrar a esses conhecimentos, não tem como fugir deles, né? Para frente pode surgir uma nova teoria, né? Que vai explicar como que o DNA surgiu, como que uma informação surgiu. Eu não vejo, não tem fundamento isso. Mas é uma questão de fé, né? Se algum cientista fala assim, não, mas quem sabe lá no futuro surge alguma coisa que vai corroborar com a minha teoria hoje. Isso daí, irmão, não está dentro do arcabouço teórico da ciência, porque isso é fé. Tá? Dentro da igreja, da religião, sim. A religião você pode ter fé, você pode acreditar, para frente a coisa vai mudar. Mas na ciência, não. Na ciência, você tem que trabalhar, né, e assumir dentro daquilo que nós temos hoje como verdade científica. Né? Então, meus queridos, eu quero ler aqui, né, mais 2 versículos para nós podermos estar encerrando. Né? Muita coisa poderia ser dito, mas só que esse assunto eu acho que não tem, é um assunto muito longo, né? Eu queria
mostrar para vocês aqui alguns livros, né, de ciência, de cientista, né? Que nós que tem observado e que tem corroborado, né, são livros científicos esses aqui, né? Que tem corroborado que não tem como escapar da existência de Deus. Esses aqui são alguns livros, né, que eu tenho aqui. Tá, todos esses livros aqui, eles têm corroborado. Esse aqui é do William Dembski, que ele demonstrou claramente um filtro para você. Ele é matemático, né? Ele conseguiu fazer um filtro para você distinguir aquilo que surgiu naturalmente daquilo que veio através de uma mente inteligente. Ele é matemático. Esse daqui é um dos maiores cientistas brasileiros, que é o Fomos Planejados, do Marcos Eberlin. O Marcos Eberlin, só para você ter uma ideia da gravidade, o Marcos Eberlin publicou esse livro e publicou outro livro em inglês também, um outro livro que publicou em inglês também, que chama Antevidência, sabe? Foi um dos 1000 livros mais procurados na Amazon, né? É esse livro dele, foi muito aceito. Existe aqui, né, assinaturas aqui de 4 ganhadores do Prêmio Nobel. Eu tenho um livro aqui, eu vou mostrar para você. Então, o Marcos Eberlin, ele faz parte da Academia Brasileira de Ciência. Eles estão criando um código ético agora, não tinha, eles estão criando um código ético agora com o único propósito, que é de tirar o Marcos Eberlin da Academia Brasileira de Ciência. Fomos Planejados. Excelente livro. Só dados científicos. Esse daqui é um livro filosófico da Nissim Pearson, né, que trata também as coisas ligadas ao design, aquela conta da conversão dela, né? Ela era uma filósofa, conversão dela a Jesus Cristo, e foi onde ela começou a aprofundar, porque acreditava que a ciência contradizia a religião. Quando a pessoa coloca assim, ciência versus religião, isso não existe, viu? Não existe. A verdade, a palavra de Deus, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? A tua palavra é verdade. E a ciência também, ela estuda algo para comprovar aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Esse aqui é o do Charles Darwin, conforme o pastor Hélio falou sobre ele. Esse daqui é uma tese de doutorado do João Paulo Reis, né? A tese de doutorado dele, ele observou o seguinte, a fé dos ateus, como a crença em Darwin fez da evolução um dogma sagrado, sabe? Aqui ele fala muito de genética também, esse livro é a tese de doutorado dele. Esse daqui é o Michael Behe, a caixa preta de Darwin, esse que deu origem ao design inteligente, um dos pilares, ele que criou, que é o pilar lá da complexidade redutível, né? Também é um livro científico. Esse daqui é um outro também de Darwin, que ele fala sobre os tendilhões encontrados na Ilha Galápagos, né? Que ele escreveu o livro comprovando que não houve evolução nenhuma, além de se chama a involução de Darwin. E com relação às mutações genéticas, a mutação genética nunca dá origem a um ser diferente. Este daqui fala dos registros fósseis do Stephen Meyer, o inglês Stephen Meyer, espetacular esse cara, irmão em Cristo, tá? Tive a oportunidade de conhecê-lo. Esse livro, sabe, fala da explosão cambriana, mostrando que não houve evolução, que as espécies apareceram de uma vez, que não. E tem esse daqui também, que é o livro é o primeiro livro que eu comprei. Esse daqui é de 2008. Eu comprei esse livro, que é do Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma, né? Quando foi mapeado o DNA do homem e ele chegou nessa conclusão, né? São as evidências
e ele chamou o livro de A Linguagem de Deus, né? Que é a linguagem que Deus usou para produzir a vida, né? Então, meus irmãos, por que eu apresentei esse livro? Então, tem muitos livros científicos que você não vai ouvir falar na universidade, né? Infelizmente. Tá? Então, para encerrar agora, eu gostaria, sabe, irmãos, que Deus, ele pode ser, sim, sabe, observado através das coisas criadas, né? E que Deus, ele foi, né, revelado, o caráter de Deus, né, o verdadeiro Deus, ele foi revelado em Jesus Cristo, né? Quando eu gostaria de ler, para encerrar, que está em João, no capítulo 14, que diz assim, ó, João 14, no versículo 8, que diz assim: Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, aqui Filipe estava, né, irmão? Vocês conhecem essa passagem, pedindo para mostrar a Deus para ele, né? Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, aqui, Senhor Jesus, ele está mostrando, nos ensinando, mostrando como nós vamos conhecer o caráter, né, desse Deus, que pode ser revelado no seu poder através das coisas criadas. Então, aqui, o caráter desse Deus é quem foi Jesus Cristo, né? É um Deus de amor, um Deus que perdoa, é um Deus que põe enfermidade, é um Deus que cura, né? Não é um Deus que amaldiçoa, é um Deus que abençoa, é um Deus que amou o pecador, né? E pagou o mais duro e alto preço, morrendo, né, na cruz, né, irmãos? Então, isso é importante. E quando você continua lendo nesse capítulo, você chega lá no 6, no 14:6, que é um pouco antes, né? Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, Jesus Cristo é a verdade, ou seja, nós somos pautados na verdade, e as verdades científicas também corroboram para a existência de Deus. Amém? Então, esta é a mensagem que eu quis trazer aqui para vocês nesta noite. Né? Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Uma breve oração. Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito maravilhoso possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa cuidar, Pai, dos nossos jovens, esses que entram nas escolas, nas universidades, onde estão ali os demônios, onde estão ali o mal, onde, papai querido, existe ali as mentiras, onde eu peço, Pai, que o teu poder esteja cuidando desses jovens, Senhor, e que a verdade maravilhosa, a verdade, que eles chegam ao conhecimento da verdade, Senhor Jesus, e não sejam enganados por vãs filosofias, não sejam enganados por uma pseudociência. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.